e o versículo de número 7. Gênesis 2, o versículo de número 7. Bem no início. E Deus, Ele continue nos abençoando, continue nos fortalecendo, que tudo seja para a glorificação do Senhor. Nos diz assim a palavra de Deus: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Amém? Sempre dando glória a Deus nessa hora. Meus queridos, quando me foi passado a escala para estar no dia de hoje, trazendo a mensagem, veio algumas mensagens ao meu coração, mas o Espírito Santo propôs que falássemos acerca da formação deste ser chamado homem. Como você bem sabe, no início deste livro do Gênesis, no capítulo 1, a Bíblia ela vai dizer que a terra ela era sem forma e ela estava vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A terra ela estava sem forma, ela estava vazia, não tinha conteúdo, mas o Espírito de Deus já se movimentava. E a Bíblia também é muito categórica em afirmar que pelo poder da palavra, Deus ele começou formando e criando tudo aquilo que nós vemos e sabemos que existe. O Senhor, com a sua pequena palavra dizendo haja, começou a acontecer algumas coisas. Quando começou o Senhor dizendo haja, a terra ela começou a se movimentar pelo poder da sua palavra. Quando ele disse haja luz, a Bíblia vai dizer que houve a separação entre o dia e a noite. Quando o Senhor disse haja divisão entre os seres lunares, o Senhor determina que o sol fosse ao dia e a lua fosse à noite. Quando ele disse haja, o Senhor disse haja separação entre rios e mares, que apareçam seres vivos, que haja animais selváticos e animais domésticos também. E pelo poder do haja de Deus, a terra começou sendo movimentada e algumas coisas começou a aparecer. Só que dentro deste contexto do haja de Deus, o Senhor, ele com a sua palavra, ele fala com a terra se movimenta e as coisas começam a aparecer segundo a sua palavra. Mas a Bíblia vai dizer aqui a partir do versículo 7 do capítulo 2 que a formação do homem ela foi algo determinante por Deus. Adão, ele não foi criado apenas para ser alguém que iria povoar, mas a vida dele nasceu, foi feita para um grande propósito. E o Senhor foi aquele que do pó da terra ele tirou a composição física, um elemento tão simples, mas que aprove o Senhor olhar para o pó e dizer: é daqui do nada, daquilo que não serve, que eu vou trazer à existência algo extraordinário. E muitas vezes nós nos desvalorizamos de uma maneira tão, mas tão banal, que não conseguimos enxergar o real valor que nós somos, mesmo tendo sido feito do pó, mesmo tendo saído do barro da terra. Muitas vezes nós nos mergulhamos em um alto flagelo tão grande que às vezes alguém até amaldiçoa o dia que veio ao mundo.
aonde o Senhor na sua palavra diz que foi do pó da terra que Ele tirou, aleluia, os elementos certos para formar alguém que fosse seu representante aqui. Aleluia! Glória a Deus! O Senhor pegou o elemento da composição terrestre, o pó da terra, da totalidade dos elementos químicos do planeta, sublinhando que o ser humano não é apenas matéria, mas ele também contém propósito e espiritualidade da parte de Deus. Nós não somos apenas alguém que nasceu, nós não somos apenas alguém que a Bíblia diz que saiu do pó, mas nós somos alguém que nascemos com um propósito de Deus sobre esta terra. Nascemos com uma espiritualidade, não somente para ser mais um, mas para cumprir um propósito aqui. Deus, Ele pega o elemento do pó e Ele começa a manusear este pó. Ele começa a trabalhar no pó. Talvez se tivesse outro alguém observando tal coisa, diria: mas o que é que ele está fazendo? Está pegando poeira. Está pegando poeira, vai fazer o que com esse pó? Mas o Senhor é aquele que é especialista em do nada, aleluia, transformar algo tão grandioso que o seu nome ele venha a ser glorificado e magnificado. Se houvesse uma plateia naquela hora, talvez alguém não conseguisse compreender por que Deus pegou o pó e passou a manusear aquele pó. Talvez na primeira impressão alguém olhasse: mas é só um monte de poeira. Mas o Senhor, na sua onisciência, Ele sabia exatamente a cada membro que iria ser formado. Aqui é bem claro dizer que na totalidade dos elementos do planeta, o Senhor pega a matéria-prima, que é o pó, e faz a mim e a você um ser que nasce com propósito, um ser que nasce com espiritualidade, porque todo homem quando nasce, ele nasce com sua espiritualidade particular. Uns tendenciam a servir ao diabo, outros escolhidos vêm para o Pai, para servir a Jesus. Nós crescemos conhecendo, falando sobre as 7 maravilhas do mundo. Quem aqui já ouviu falar? O pastor Marcos, ele é de longas caminhadas, ele sabe muito bem disso. As 7 maravilhas do mundo, dadas como 7 maravilhas do mundo pelo homem, lugares esplêndidos. A primeira é o Cristo Redentor do Rio de Janeiro, considerado uma das 7 maravilhas do mundo, na sua arquitetura. Machu Picchu do Peru, Chichén Itzá, México, o Coliseu na Itália, Petra na Jordânia, o Taj Mahal na Índia e por último a grande muralha da China, que levou mais de 600 anos para ser levantada. Mas algo maior representa essas 7 maravilhas: o homem, a mais bela e perfeita criação de Deus. O homem que foi tirado do pó da terra. Tudo estava pronto, estava tudo já andando como nos conforme, mas faltava alguém que o Senhor, aleluia, realmente colocasse e continuasse o que ele havia feito. Mas de onde viria este alguém? E Deus, na sua grandeza, na sua majestade, o Senhor ele propõe em criar alguém que fosse seu representante, mas que também fosse o seu total dependente aqui nesta terra. Aleluia! Por isso que a Bíblia vai dizer que Ele não dará nunca a sua glória a ninguém, porque o grande é Ele, o todo-poderoso é Ele, e ao final de tudo a glória volta para Ele. Glória a Deus! O homem pode ter feito as 7 maravilhas do mundo, mas Deus fez a primeira e maior de todas, que é a minha e a sua vida aqui. O pó da
terra, algo que não tem valor, mas Deus manuseou de uma maneira tão extraordinária, formou cada membro do nosso corpo, determinou a função de cada órgão. Você vai funcionar para isso, você vai agir nisso, você vai ser responsável por isso. Porém, faltava o principal. O homem estava pronto, o corpo estava formado, mas faltava o principal, o fôlego. O fôlego da vida. O Senhor formou no pó, mas aqui vai nos dizer que a nésma de Deus foi essencial, o seu fôlego. Ele formou o homem, estava tudo pronto, mas faltava o nésma de Deus, o fôlego. E foi quando o Senhor, após formar todo o homem, estava pronto, perfeito, a mais bela obra-prima de sua criação. Aí Deus olha e diz: mas ele está sem movimento, ele não tem expressão, está faltando o último detalhe. E foi quando o Senhor fez: soprou nas suas narinas, e o pó da terra, algo que não servia para nada, torna-se a mais bela e obra-prima criação de Deus, pelo simples fato de carregar o fôlego da vida. Aí o Espírito Santo de Deus, ele ministrou algo tão tremendo ao meu coração nesse dia. O Senhor dizendo: olha, eu formei o homem do pó, eu tirei o homem da terra, e eu conheço das fragilidades do homem, eu conheço das dores que os homens carregam, e foi por isso que eu coloquei algo tão especial que muitas vezes o homem ignora e até pensa até que não existe, o que é uma partícula da minha presença sobre a sua vida. Quem diz amém? Aleluia! Você carrega algo tão tremendo que muitas vezes você esquece, atribuindo a dor do momento, aleluia, sendo maior o Deus a qual você sabe o que carrega dentro de você. Você não imagina o que é que cabe dentro do seu ser. O Senhor ministrou no meu coração dizendo: olha, eu sei das dores que o homem carrega, eu sei das limitações do corpo físico, mas se eles atentarem e eles valorizarem o que eles carregam de mim, eles não olhariam muitas vezes para trás. Eles não permitiriam que pensamentos contrários viessem a dizer assim: é melhor eu parar porque eu não tenho mais força. Força você tem muita. Força você tem muita. Você é limitado, sim, somos limitados. Mas o que carregamos de Deus é algo muito maior que sobrepuja muitas vezes a nossa fraqueza. Porque fomos tirados, irmãos, de um elemento terrestre, mas o que foi soprado dentro de nós é algo ainda muito maior e muito mais significativo, que é a presença de Deus sobre a nossa vida. No versículo 36 do capítulo 1, o Senhor determina dizendo: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Determinância de Deus. Vamos formar, vamos criar. Eu quero formar alguém. Aí o Senhor falou fortemente comigo, dizendo: olha, cada nascimento foi eu que determinei. Cada vida que nasce, eu assim determinei lá nos altos céus. Determinância de Deus, eu e você estar aqui nessa noite. Ele assim quis,
Ele assim determinou. E nós que estamos aqui nessa noite, levantemos as nossas mãos para o alto e digamos a Ele: Senhor, obrigado por eu nascer, para se cumprir um propósito bem maior daquilo que eu estou passando aqui. Jesus nessa noite lembra para você que o que você passa, o que você vivencia, o que você sente, o propósito dele com você é ainda muito maior. E isto que você enfrenta hoje não se compara com o que ele está preparando para o seu amanhã. Sendo apenas esta matéria-prima, Deus nos traz a este mundo com propósito, com espiritualidade, mas principalmente em humildade e dependência para com Ele. Para criar os animais, Deus, Ele falou com a terra: haja. Ele só disse isso: haja. E a terra obedeceu a voz de comando dele. Mas para criar Adão, Deus moldou a terra. Para criar Adão, Deus, Ele não falou Deus, Ele pegou um molde. Ele disse: é aqui que eu vou formar alguém. E é por isso que você nessa noite tem uma identidade única. Não existe outro igual a você. Não existe outro que se assemelhe a você, porque Deus não falou com a terra para você existir. Ele lhe moldou com as suas próprias mãos. É por isso que você está aqui nesta noite e Ele está lhe lembrando: lembre-se do valor que você tem para mim. Aleluia, bendito é o nome de Jesus. Lembre do valor que você tem, porque eu não disse a terra para lhe produzir, mas eu lhe tirei de um molde que somente eu tenho. Somente eu tenho a forma que você nasceu. Por isso que você é único, você é única. Deus criou Adão, formou, e depois acrescentou sobre ele o seu sopro. Deus lhe formou, moldou você, e depois Ele acrescentou algo para ficar melhor: a presença dele na sua vida. Você sabia que você carrega esta presença? Carregamos esta presença para todos os lugares. Aonde nós chegamos, a presença de Deus está em nós, porque não somos apenas um molde saindo de uma forma, não. Somos alguém que carrega o céu. E é por isso que Jesus lembra para nós: eu falei com a terra para os animais nascerem, se criarem, mas o homem, eu fiz questão de fazer, de trabalhar, e depois de pronto eu colocar minha presença sobre ele. No preparo do vaso envolve uma transformação muitas vezes bruta. Você conhece bem ali Jeremias 18, na condição espiritual que Israel estava. Deus chama Jeremias, diz: olha Jeremias, eu vou te chamar, eu vou te mandar descer à casa do oleiro, porque eu quero te mostrar a condição que Israel se encontra na minha presença. E o processo que envolve a transformação do vaso é como a argila bruta, a argila sem forma, a argila que precisa muitas vezes passar pelo processo da molha. Ela vai ser molhada primeiro e depois colocada ao sol. E depois que ela leva ao sol, ela é tirada do sol e ela vai ser experimentada na roda. E na roda do experimento, o oleiro, ele vai observar que tipo de barro é aquele que está sendo trabalhado. A argila bruta é uma peça útil através de 7 etapas principais: extração,
limpeza, amassamento, moldagem, secagem, por último, a queima na fornalha. Olha quanto processo de um pedaço de barro se tornar um vaso resistente na presença de Deus. Depois que ele pega o barro e ele vê que tipo de argila está ali, ele começa um processo. Ele extrai o melhor daquele barro. Depois ele vai fazer uma limpeza dentro daquilo que ele tirou. Ele vai molhar novamente. E depois que ele molha, ele vai manuseando com as mãos. E ele vai tirando, ele vai amassando e tirando aquilo que lá na frente possa causar fissura na estrutura do vaso. Depois do amassamento, ele pega e coloca no torno da moldagem. Agora vai com as mãos novamente. O processo do vaso para ganhar a forma. Aí você lembra que lá atrás o Senhor pega o pó. Ele pega o pó, uma simples poeira, e ele vai manuseando, 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 e quando de repente aparece um corpo formado. Mas a condição de vaso, que é barro também diante de Deus, após o amassamento na moldagem do torno, ele seca aquele barro, e depois de secá-lo, ele agora vai para o teste final, a queima na fornalha. E o interessante, pastor, que muitas vezes a gente pensa que o término está em queimar o vaso por fora. Aqui me diz o contrário. O fogo vai queimar por primeiro para dentro, porque quando o fogo queima por dentro do vaso, a sua estrutura ela é selada com fogo. Aleluia, você entende aqui nessa hora? Jesus muitas vezes tem que nos colocar dentro de um molde, nos levar para uma fornalha e nos queimar de dentro para fora, para que assim não haja nenhum tipo de fissura e de rachadura. Para quê? Para eu suportar o processo aqui. Deus poderia ter escolhido criar seres humanos da maneira que Ele quisesse, mas no entanto as Escrituras resistem à maneira mais específica que Ele criou, o pó. Ele poderia ter pego ali ouro, prata, bronze, poderia ter pego o que Ele quisesse, mas sendo um Deus onisciente, conhecendo o amanhã e da tendência que o homem tem em desviar do caminho, o Senhor disse: não, eu vou fazer do pó mesmo. Eu vou moldar ao meu jeito, eu vou fazer uma peça única de cada vez, e ao final eu vou colocar um pedaço de mim para que ele lembre. Ele carrega algo grandioso, mas ainda assim ele é total dependente de mim aqui. E muitas vezes muitos de nós esquecem isso, que é dependente do Criador. Chega aqui e se acha autossuficiente ao ponto de achar que outro não pode fazer tão bom quanto ele faz, esquecendo-se que foi do pó da terra que ele saiu igual a mim e a você. E o Senhor dizendo: olha, não esqueça de onde foi que eu lhe fiz, não esqueça de onde foi que eu lhe tirei, que foi do pó, e você carrega sim a minha presença, mas você ainda é totalmente dependente da minha bondade. O Senhor usou tanto material natural, o pó, como também o sobrenatural, para dar a nós, seres humanos, um lugar único aqui. O lugar é seu, o lugar é meu. Eu não ocupo o seu lugar e você não ocupa o meu, porque nós somos únicos em cada etapa do reino de Deus. Isaías 45:7 vai dizer: o próprio Deus afirma que Ele é aquele que tem absoluta soberania sobre o bem,
sobre o juízo, indicando que Ele sim permite as calamidades, Ele pune e corrige e julga nações, e não sendo o criador do próprio mal, o pecado. Ele julga, Ele corrige, Ele criou a luz e as trevas, mas Ele não é o mentor. Ele não é culpado do homem ter se corrompido na sua maldade. Mas o Senhor, nessa noite, Ele fala a nós aqui nesta hora, que nós carregamos algo intransferível, a sua presença. E Jesus, nessa noite, Ele está dizendo para você, que chegou aqui nessa noite desmotivado, cansado, sentindo dores físicas, emocionais, e com aquele sentimento: por quê? Por que logo comigo? Jesus um dia disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia. 7 maravilhas são registradas como as mais belas do mundo antigo e do atual, mas a maior de todas está aqui nessa noite. Você está aqui nessa noite. A maior de todas, criação de Deus aqui. Nunca se esqueça disso. Você é frágil, somos frágeis, sucintos a desviar do propósito, mas temos algo que o mundo desconhece. Temos algo que o mundo ainda não entende, que é a presença de Deus sobre a nossa vida. Eu não sei você, mas eu já cheguei em alguns lugares que algumas pessoas disseram: olha, quando você chegou aqui eu senti algo diferente. Quando você passou por essa porta eu senti algo diferente. E o que é isso? A presença de Deus que está sobre a nossa vida. Lembre-se disso nessa noite. Você tem passado por inúmeros desertos, mas algo grandioso está em você, a presença de Deus, que lhe faz súbito na sua caminhada. Fique em pé nessa hora. Eu quero fazer uma oração nessa noite. Jesus, Ele me passou um comando e eu quero assim obedecer o que Ele assim propôs em meu coração. Eu quero orar por você aqui nessa hora. E tudo aquilo que hoje você sente, tudo aquilo que você olha e diz: Senhor, eu estou tão limitado, limitada disso aqui. Eu me sinto tão impotente, eu me sinto tão dependente, Senhor. Como é que vai ser? E Jesus, quando falou isso ao meu coração, disse: olha, ora e fala para aquele povo que o principal eles têm, que é a minha presença. Aleluia. O principal eles já carregam, que é a minha presença. Eu conheço da dor, conheço do momento, conheço da fragilidade, eu sei daquilo que muitas vezes quer paralisar, mas algo maior aquela igreja carrega, que é a minha presença. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Você crê, irmãos, aqui nessa hora? Algo maior já está em você. Aleluia. Ele sabe dos desertos e vales, mas Ele está te lembrando: maior é o que você carrega. A minha presença. Deus é um Deus de renovo aqui nessa noite. Enquanto eu estiver orando, irmã Sabrina, dê um abraço na irmã Cristiane nessa noite. Jesus, Ele é renovo. Jesus, Ele é força. E Jesus está me dizendo nessa noite: não vai terminar assim. Jesus nessa noite está me dizendo: não vai terminar assim. Jesus te chama para algo mais estreito a partir de agora. Ele vai te falar, Ele vai te revelar, Ele vai te convidar. E Jesus está dizendo: o que tu queres que eu faça, aquilo que somente tu tens me contado, eu vou fazer. Mas se tu vier a lavar aquela sua, se tu, então,
Se tu vier para o estreito que Ele está te chamando hoje, aí tu vai ver a mão dele começar a fazer o que muitos lá fora e até mesmo da tua casa já não acreditam. Queridos, quando Deus ele tem algo conosco, muitas vezes a gente tenta fugir, a gente tenta negar para nós mesmos. Eu sou uma prova viva disso, que por muitas vezes eu olhei para mim mesmo e disse: Senhor, eu acho que eu não nasci para isso. Eu já olhei muitas vezes para mim mesmo e já tentei entrar em negativa, mas quando muitas vezes veio aquele momento de voltar, de retroceder, aleluia, o Espírito Santo ele me faz lembrar, oh glória, do outrora, de tantas coisas que eu já vivi, e é impossível deixar, uma vez que você sente o chamado, você fica fraco, você desanima, mas quando o Espírito Santo ele vem sobre você, aleluia, você começa a entender: eu sou pó, eu sou cinza, mas eu nasci para ser único e cumprir aquilo que Ele tem para fazer através de mim. Pode ir, irmã Sabrina. Se aconchega ao lado dela nessa noite, porque Deus é Deus de renovo. Ele é o Deus que dá a força necessária, aleluia, para que assim o diabo não venha concluir o que ele tem pensado. Feche seus olhos nessa hora. Maravilhoso Deus, na tua presença, Pai bendito, Pai amado, Pai de misericórdia, nós estamos aqui nessa noite, aleluia, sentindo a tua presença, Deus, neste momento. E nós estamos aqui, Deus, aleluia, agradecidos a Ti por sermos sido tirados do pó, sermos tão frágeis, tão dependentes de Ti, aleluia, mas também alegres porque carregamos o que o mundo não conhece, o que o mundo não entende, que é a Tua presença em nós. Espírito Santo de Deus, nesta hora, aleluia, que nessa noite você possa encher, transbordar os corações e dar a certeza que mesmo frágil, tão limitado, a tua presença está sobre a nossa vida. Aleluia, Espírito Santo de Deus, renova, 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 toca no teu povo nesta hora. Tira, Jesus, nessa noite toda a sensação de fracasso, de impotência, de autoflagelo, porque nós temos o Senhor conosco. Nós temos o Senhor conosco nesta noite. Isso é mais do que suficiente quando nós carregamos a tua presença. Ah, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós aqui nesta hora. Aleluia, vem cá, Gabriel. Vem cá, Gabriel, quero orar por tu nessa hora aqui. Aleluia, aleluia, Jesus está presente aqui, irmãos, nessa hora. Aleluia, vem cá, meu pastor Zé, pega um olho aqui, unja ele aqui nessa hora. Jesus, nessa noite, se você crê, a mãe está aqui presente. Jesus está neutralizando, aleluia, uma cilada de Satanás aqui sobre a vida deste menino. O laço estava preparado, mas Jesus chegou primeiro. E Jesus é a super. Que menina séria de que aleluia, o Senhor é aquele irmão que desfaz embaraço de cão nessa hora. O embaraço nessa noite está sendo desfeito. E o Senhor manda te dizer na hora desta hora: Ele é o Deus que desfaz. Aleluia, que me livre a santa que é.
Espírito Santo da verdade, tu és aquele que revela. Tu és aquele que por amor tu te intervém, tu te antecipa. E eu vejo Jesus nessa hora, o Senhor se antecipando em algo que assume, ele assume. Tu és aquele que se antecipou nesta noite, e tu és aquele que desfaz as milagres. Deus, a tua igreja confia a vida deste moço, porque ele é escolhido teu, e nós nessa noite decretamos: Senhor, sai da frente, diabo, sai da frente, inimigo, porque aqui não, aqui é promessa. Ergue a sua, ele da cana suja. E o Senhor nesta noite é um Deus de sinal. Ele é um Deus de sinal nessa noite. Amém, meu filho? Que Deus continue abençoando a igreja, e que saiamos daqui nessa noite tendo esta convicção: somos o pó da terra, fomos formados do pó, aleluia. Mas o Senhor foi aquele que nos fez nascer com um único propósito: carregar a presença dele e sermos os seus reais representantes aqui. Se você crê nisso, aplauda Jesus bem forte, que Deus abençoe.